E aí pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindo a mais uma aula, videoaula 3, capítulo 2, capítulo novo, matéria e energia, beleza? Então aí é um capítulo novo para a gente vai começar a estudar na aula de hoje. É um capítulo um pouco extenso, não vamos conseguir terminar na aula de hoje, mas semana que vem vamos continuar aí com o mesmo capítulo, no capítulo 2, matéria e energia. A gente inicia hoje, não consegue acabar, mas semana que vem a gente continua no mesmo capítulo. Ok? Então vamos lá. Revisando, pessoal, o que é matéria? Nós vimos que na aula passada, matéria é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Então isso é matéria. Tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço é matéria. Eu, você, animais, plantas, sementes, enfim, tudo que tem massa, a televisão, esse controle, a fita, enfim, tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço é matéria, pessoal. E, por exemplo, aqui, ó, as plantas, o gato, o ser humano, tudo, animais, plantas, enfim, tudo isso que tem massa e ocupa lugar no espaço é matéria. A matéria, ela forma tudo que existe aqui, ó. A matéria é o material do qual as substâncias são feitas. Então, tudo que existe é feito de matéria. Mas, pessoal, existem algumas coisas que ficam em dúvida. Por exemplo, a luz. A luz, ela não tem massa e nem ocupa lugar no espaço. A mesma coisa aqui é o som. O som não tem massa e também não ocupa lugar no espaço. E a sensação térmica, frio e quente, é a mesma coisa. Eu consigo ver a luz, mas eu não consigo pesar a luz. Eu consigo ver o som, mas eu não consigo medir a sua massa. Eu consigo sentir calor e frio, mas não tem como pesar o calor e o frio e também não tem como ocupar espaço. Então, se a luz, o calor, ou a luz, o som e a sensação térmica não tem massa e também não ocupa lugar no espaço, elas são o que, pessoal? Elas são energia. Então, a luz, o som e as sensações térmicas são energia, não são matérias, pessoal. Energia é uma grandeza física que está relacionada com a criação do que? Do universo. Ou seja, a energia, ela existe aí de muito tempo, ela criou o universo. E existem vários tipos de energia. Energia elétrica, energia térmica, energia dos alimentos. Então a energia são vários tipos. Elétrica, solar, alimentos, térmicas, enfim, por aí vai. Eu não consigo ver a energia, mas eu consigo aí senti-la. Eu não consigo defini-la facilmente, mas eu consigo sentir a energia. Então, se eu comer, eu vou sentir aí que eu fiquei com energia. E aqui uma observação. O termo energia tem a origem do grego e significa trabalho. Então, do grego, energia é o que? Trabalho. A energia é uma grandeza o que, pessoal? Primitiva. Como assim, professor? Existem aí grandezas não primitivas e grandezas primitivas. Uma grandeza não primitiva são coisas que nós podemos definir. Então, grandeza não primitiva são grandezas, objetos, coisas que nós podemos definir. Um exemplo, o carro. Eu consigo definir um carro. O carro é o quê? Um automóvel com portas, com pneu, com para-brisa, com luz. Isso é um carro. Eu consigo definir o que é um carro. Mas eu não consigo definir o que é um tempo. Então, o tempo é uma grandeza primitiva. Tudo que existe, que eu conheço, mas eu não consigo definir, é uma grandeza primitiva. Ao exemplo, o tempo. E a energia também. Eu conheço a energia, eu sinto ela, mas eu não consigo definir facilmente. Então, é uma grandeza primitiva. A energia é um conceito primitivo. Aqui, ó. Desde muito tempo atrás, sempre existiu energia. O universo foi criado com energia. E ela foi evoluindo. Por exemplo, o moinho é energia eólica. Aí virou um catavento. Outro exemplo, energia solar. A energia é primitiva, ela existe o tempo todo, em todo lugar, e eu não consigo definir ela de maneira muito fácil. Átomos e moléculas, pessoal. Saímos de energia, então, que é energia, conceito primitivo, não consigo definir facilmente, está presente em todo lugar. Vamos agora para átomos e moléculas. Lembra que eu falei que na aula passada
para você pensar no mundo, no universo, como se fosse um quebra-cabeça. É como se o mundo todo fosse um grande quebra-cabeça. E as pequenas partes que o compõem são os átomos e moléculas. As pecinhas que formam o mundo são chamadas de átomos e de moléculas. Então, precisamos pensar no mundo ou na matéria como um quebra-cabeça. Quando juntamos alguns átomos, estamos fixando pequenas pecinhas e formando umas moléculas. Então, eu, você, os animais, o universo é formado por átomos. Átomos são pequenas partículas, bem pequenas, indivisíveis. Eu não consigo ver a olho nu. Então, tudo que existe é formado por átomos, que são pequenas partículas, bem pequenas e indivisíveis, ok? Quando dois átomos se juntam, formam uma molécula. Então, dois átomos ou mais se juntam, formam uma molécula. Quando várias moléculas se juntam, formam uma substância, ou seja, a matéria. Nós, seres humanos, somos formados por uma junção de átomos que virou molécula, que virou substância e nós temos aqui a nossa matéria. Como medir a matéria? Ok, professor, como é que eu vou medir? Como é que eu vou pesar a matéria? Aí vem a dúvida, peso versus massa. Gente, peso é uma coisa, massa é outra. Por mais que nós estejamos acostumados a falar, vou me pesar, isso pesa 1 quilo. Isso é errado cientificamente. Por quê? A massa é, por definição, a medida da matéria que compõe o corpo. Então, a massa é a quantidade que compõe aquele corpo. Então, quando você vai numa balança, você vai medir a sua massa. O quanto que tem em você. Isso é massa. Já o peso de alguma massa, de uma pessoa, por exemplo, varia de acordo com a gravidade do local onde ela está. Então, o peso vai variar de acordo com a gravidade. Isso quer dizer o quê? Que o meu peso aqui na Terra é um, na Lua é outro, no espaço é outro. A massa, ela não varia. A massa é igual em qualquer lugar, mas o peso vai variar de acordo com a gravidade. Na Terra é uma gravidade, na Lua é outra, no espaço é outra. Aqui eu tenho uma fórmula para calcular o peso. Então, para calcular a massa, é apenas somar a massa. Aqui é calcular o peso. Ó. P igual a M vezes G. P é igual a peso, M de massa e G é gravidade, pessoal. Na Terra, a gravidade é sempre 10 metros sobre segundos ao quadrado. Então, toda vez que você for calcular um peso, o G nunca vai mudar na Terra. Se você for calcular um peso na Terra, o G sempre é aqui, ó, 10 metros por segundo ao quadrado. Já o P e o M vai mudar de acordo com o que você vai pesar. Então, aqui é a fórmula para calcular o peso, ou seja, a matéria. Se eu quiser pesar esse controle, eu vou pesar a sua massa, vou multiplicar pela gravidade e vou ter o peso. Então, quando eu vou na balança, eu obtenho a massa. Então, a massa aqui é um exemplo, 100 gramas. Para obter o peso, eu multiplico por G, que no caso é 10. Então, para medir a matéria, eu vou calcular o quê? O peso, que é M vezes G. Ok? E lembrando que a unidade é sempre Newton. Esse P aqui, o final é sempre Newton. Alguns conceitos importantes. Nós vimos aqui o que é matéria, o que é energia, o que é molécula, o que é átomo, peso e massa. Agora, a partir de agora, temos aqui uns conceitos importantes para vocês absorverem. Então, preste atenção. Corpo. Então, isso aqui tem a ver com matéria. Esses conceitos que a gente vai ver agora tem a ver com a matéria e são muito importantes para vocês aprenderem. O primeiro é o corpo. O corpo, ele consiste nos limites que dão forma à matéria. Por exemplo, corpo normal, o corpo da árvore, o corpo do controle, o meu corpo. O corpo, ele limita a matéria. Cada objeto tem o seu corpo. O corpo da árvore, o corpo da fita, o meu corpo, o seu corpo. O corpo, ele vai limitar a matéria, ok? Já o objeto é quando o utensílio, quando a matéria vira objeto. Então, objeto são utensílios do nosso dia a dia, os quais chamamos de objeto. Então, utensílios que veio da matéria viram objetos. Por exemplo, aqui eu tenho um corpo, que é a árvore. Ele virou uma mesa, ou seja, virou um objeto. Por quê?
porque eu uso isso no meu dia a dia. Então, objetos são utensílios que eu uso aí no meu dia a dia. Sistema, pessoal. O que é um sistema? O sistema, por definição, é quando eu pego uma parte e isolo para estudar. Então, toda vez que eu pegar uma parte e isolar para estudar, eu tenho um sistema. Por exemplo, aqui tem uma caneta. Se eu quiser estudar a caneta, eu vou isolar. Isso é um sistema. Então, sistema, por definição, é qualquer porção limitada da matéria a ser submetida a um estudo, pessoal. Tudo aquilo que eu vou isolar para estudar é um sistema. Se eu quiser estudar essa fita, a massa dela, o peso, a dureza, isso é um sistema. Tudo que eu pego e isolo para estudar é um sistema. Já o que está ao redor é o meio ambiente. Então, se eu quiser estudar a caneta, ver o peso dela, o tamanho, a transparência, a densidade, ela é um sistema. Eu vou estudar a caneta. Tudo que está ao redor é o que? Meio ambiente. Então, não esqueçam disso. Toda vez que eu pegar alguma coisa para estudar, para isolar, isso é um sistema. Se eu quiser pegar aqui deixa eu ver aqui, esse pincel para estudar, eu vou isolar o pincel, vou pesar, ver sua massa, a densidade, a cor, enfim, eu vou estudar ele é um sistema. O que está ao redor é o meio ambiente. Um sistema ele é classificado de acordo com a sua capacidade de receber matéria ou energia. Então, eu tenho aqui 3 tipos de sistema. O aberto, o fechado e o isolado. No aberto, o que vai acontecer no aberto? No aberto, vai ter a troca de energia com o meio ambiente. Então, no aberto, eu vou trocar matéria e energia. Deixa eu ter um exemplo. Então, no sistema aberto, eu vou trocar tanto matéria quanto energia com o meio ambiente. No fechado, eu troco apenas o quê? Energia, eu não troco matéria. Já no isolado, eu não troco nem matéria, nem energia. Lembrando que o isolado, pessoal, ele não existe. Ele é um sistema ideal, mas que não existe 100%. Não existe no mundo nenhum sistema que seja 100% isolado. Vamos lá, revisando. No aberto, eu troco matéria e troco energia. No fechado, eu troco apenas energia e não matéria. Aqui eu não troco nem matéria nem energia. Por exemplo, um copo aberto com água. Vou trocar matéria, porque a água vai evaporar, e vou trocar energia, porque vou perder calor. Então, num sistema aqui aberto, o copo, a água evapora, eu troco o quê? Troco matéria, e também eu posso ganhar ou perder calor, ou seja, eu vou trocar energia. Lembrando que calor é energia térmica em movimento. Então, calor é uma energia. No sistema aberto, eu vou trocar matéria e vou trocar energia com o meio ambiente. No fechado, eu troco apenas energia. Está fechado. A água não evapora. Não troco matéria. Mas eu consigo trocar aqui energia. O calor pode entrar ou pode sair. No sistema isolado, que não existe um 100%, eu não troco nem matéria, nem energia. Nem sai, nem entra calor, e nem sai, nem entra água. Então aqui, aberto, fechado e isolado. Lembrando que esse último aqui, ele não existe 100%. Em algum momento aqui, eu vou trocar calor nessa garrafa. Porque ela não é 100% isolante. Ok? Agora, as propriedades gerais da matéria. Nós vimos aqui o que é sistema, o que é meio ambiente, para ver agora as suas propriedades gerais. Bora lá. São propriedades gerais as que permitem que haja diferença entre os corpos. De novo, bora lá. São propriedades gerais as que não permitem que haja diferença entre os corpos, pois são independentes da substância que eles são feitos. Isso quer dizer o quê? Propriedades gerais é comum a todos os corpos, ou seja, todo corpo vai ter essa propriedade. Então, por isso não fala propriedade geral. Então, eu, você, a TV, os animais, vamos ter propriedades gerais da matéria, que são propriedades aí que todo corpo vai ter em comum. Por exemplo, a massa. Todo corpo tem massa. Tem massa, eu tenho massa, a TV tem massa. Então, tudo que existe, que é a matéria, tem massa. A massa é a quantidade de matéria. Então, lembra que eu falei? Massa é uma coisa, peso é outra.
E eu posso ter massa em quilogramas, em gramas ou em miligramas ou outras conversões. Mas usualmente eu tenho quilograma, miligrama e eu tenho também em grama. Ok? Então massa, todo corpo tem massa. Tudo que é matéria tem massa. Daí o nome, propriedades gerais da matéria. Se for matéria, vai ter massa. Impenetrabilidade. Dois corpos não conseguem ocupar o mesmo espaço no mesmo tempo. Como assim, professor? Aqui eu tenho uma mesa, tá vendo? Um globo, uma taça, um castiçal, uma bússola, enfim. Cada objeto aqui está em um lugar da mesa, porque os dois não conseguem ocupar ao mesmo tempo o mesmo lugar. É impossível o globo ocupar o exato lugar da vela, porque dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Se for matéria, isso vai acontecer. Por exemplo, a energia. A energia não. Eu posso ter energia no mesmo lugar, mas matéria não. Então isso é uma propriedade geral. Ok? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no mesmo espaço. Eita, isso aqui é um pouco complicado, pessoal. Bora lá. Indestrutibilidade. Ou seja, a matéria não se transforma, ela não se destrói, ela se transforma. É impossível criar ou destruir matéria. Ela se transforma. Se for matéria, nem se cria, nem se perde. Ok? Se transforma. Por exemplo, aqui eu tenho árvores. Cortei a árvore, eita, cortou, acabou com a matéria. Não. Cortou, virou o quê? Uma mesa. Eu cortei a árvore para virar mesa de madeira. Eu transformei a madeira que estava aqui nisso. Eu não destruí a madeira, eu transformei em outra coisa. Porque é impossível criar ou destruir matéria. Ok? Então ela se transforma em outras coisas. Aqui é o volume. Toda matéria tem volume, porque toda matéria ocupa um lugar no espaço. Então o volume é a capacidade de ocupar um lugar no espaço. Então, por exemplo, eu ocupo um lugar no espaço. Quando eu falar espaço, não é espaço universo, é espaço, qualquer espaço. Sala, cozinha, rua, isso é espaço. Então, por exemplo, essas maçãs aqui, elas ocupam um lugar no espaço. Você ocupa um lugar no espaço, a TV ocupa um lugar no espaço. Então, tudo que é matéria vai ocupar um lugar em algum espaço. Ok? E para medir o volume, eu tenho milímetros cúbicos, litro ou milímetro. Ou metros cúbicos, litro e milímetro. Eu uso aqui para medir aqui o meu volume. Extensão, pessoal. Extensão é a propriedade que a matéria tem de ocupar lugar no espaço. Como assim, professor? Aqui eu tenho um copo americano. Esse copo aqui, ele mede 200 ml. Eu só vou conseguir comportar aqui 200 ml. Mais do que isso vai transbordar. Isso aqui é a extensão do copo. Nesse copo aqui, eu só consigo comportar exatamente 200 ml de água. Se for mais ou menos, vai transbordar para fora da extensão. Então, a extensão é a capacidade de uma coisa ocupar um espaço. Então, 200 ml de água ocupa aqui só esse espaço. Mais do que isso, vai transbordar. Divisibilidade é a propriedade de dividir a matéria. Eu consigo quebrar a matéria. Dividir um bolo. Eu fiz um bolo e dividi em vários pedaços. Eu posso quebrar um osso, quebrar o plástico, quebrar a TV. Eu consigo aí dividir a matéria em várias partes. Então isso aqui é o que? Divisibilidade. Compressibilidade tem a ver, pessoal, com diminuir o tamanho de alguma coisa. Geralmente em molas. Por exemplo, quando eu comprimo uma mola, diminui o quê? O seu tamanho, o seu volume. Ou seja, toda a matéria eu posso comprimir. Eu posso comprimir e diminuir o volume da matéria. Por exemplo, a mola. Eu vou deformar a mola, ela vai ficar menor. Eu vou comprimir essa mola. Já a inércia é o seguinte. Todo o corpo vai ficar parado até que uma força haja sobre ele. Por exemplo, se eu pegar aqui esse apagador, colocar aqui em cima dessa mesa e ninguém mexer, ele não vai se mexer. Então, todo o corpo ele vai ficar parado até que uma força vá agir sobre ele. É impossível um objeto se mexer sozinho. É impossível. As coisas não se mexem sozinhas. Para se mexerem, alguma coisa tem que agir sobre ela. Uma força humana, força do vento, enfim, alguma força vai ter que agir sobre o objeto.
os objetos não se mexem sozinhos. Eles precisam aí de alguma coisa para mover, de alguma energia. Ah, professor, mas eu ando sozinho. Não, você anda porque você tem energia dos alimentos. Você só consegue andar porque você tem energia para andar. Então, toda matéria só vai andar, só vai se mover quando alguma força agir sobre ela. E aqui a elasticidade. Ela é o oposto de comprimir. Comprimir, eu diminuo o tamanho. Aqui eu vou aumentar o tamanho. Então, eu posso aí aumentar o tamanho da matéria. Eu posso o quê? Puxar até ela ficar elástica. Quando ela voltar, ela volta ao tamanho dela normal. Isso é elasticidade. Então, puxar a matéria, aumentar o seu tamanho, o seu volume, ela vai comprimir de novo e voltar ao normal. E aqui, por fim, a descontinuidade. Toda matéria, por mais compacta que seja, tem espaço vazio entre ela, professor. Como assim? Então, toda matéria vai possuir pequenos espaços vazios, espaços descontínuos entre a matéria. Por exemplo, isso aqui é um tecido. Aparentemente, ele parece que ele é totalmente preenchido, ó, tecido preenchido. Mas quando eu vou colocando o zoom, eu vou ver que tem espaço entre o tecido. Tá vendo? Ó? A matéria é descontínua. Existem pequenos espaços em tudo. Você pode não ver a olho nu, mas você vai ver no microscópio que tudo existe pequenos espaços entre a matéria. O nome disso é o quê? Descontinuidade. Pessoal, por hoje é só. Até a próxima aula. Atenção aqui para baixo, tem uma atividade. É isso e até a próxima aula.